Fala galera, beleza? Então é o seguinte, olha, relação fundamental da trigonometria, certo? Hoje eu vou deduzir algumas formas para vocês da relação fundamental, do seno, cosseno, da tangente. Você fala, professor, mas você já falou do seno. Não. Relacionar essas funções em fórmulas, tá? Por exemplo, a tangente é o quê? É seno sobre cosseno, certo? Bom, vocês vão ver aí, eu vou deduzir as fórmulas aí. E começa com a relação fundamental da trigonometria, beleza? Vamos que vamos, muito importante a aula hoje. Então vamos lá. 8. Relação trigonométrica fundamental, tá? Existe uma relação trigonométrica fundamental, tá? Só que na verdade da mesma forma que eu obtenho essa relação trigonométrica fundamental, eu obtenho várias outras, tá? Que são derivadas dela. Só que na verdade, tá? Essa relação trigonométrica fundamental, ela é toda baseada no Teorema de Pitágoras. Então, se eu tivesse que falar que alguma coisa é fundamental aqui, é o Teorema de Pitágoras. Vou explicar. Tenho aqui um triângulo retângulo, correto? A hipotenusa eu vou chamar de A. Esse cateto aqui eu vou chamar de B. E esse cateto aqui eu vou chamar de C, beleza? Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, certo? Então a gente é definido aqui, nesse triângulo, tá? As funções trigonométricas, beleza? Só que, vou começar com as funções trigonométricas mesmo. Então as funções trigonométricas foram definidas assim, que seno de alfa seria o quê? O cateto separado sobre a hipotenusa, então B sobre A, correto? Cosseno de alfa seria o quê? O cateto colado sobre a hipotenusa, então C sobre A. E a tangente de alfa seria o quê? Cateto separado sobre o cateto colado, então B sobre C, beleza? Bom, também foi definido o cossecante de alfa. Cossecante de alfa é o inverso do seno. Então, se cossecante se seno é cateto separado sobre hipotenusa, cossecante vai ser hipotenusa dividido pelo cateto separado. Então, vai ser A sobre B, certo? Bom, foi também definido a secante de alfa. Secante de alfa é o inverso do cosseno, tá? Então, se cosseno é o cateto colado sobre a hipotenusa, secante é a hipotenusa dividido pelo cateto colado. Então, é A sobre C. E a cotangente de alfa, tá? Foi definida como o inverso da tangente. A tangente é B sobre C, então a cotangente é C sobre B. C sobre B, tá? Esse é o primeiro ponto aqui importante, beleza? Bom, segundo ponto importante. Então, se o seno e o cossecante, um é inverso do outro, eu posso escrever isso em forma de fórmulas. Esse com esse, esse com esse e esse com esse, porque um é inverso do outro, né? Tá vendo? Eu coloquei esses e coloquei o inverso do lado. Então, o inverso do seno é o cosseno, ó. B sobre A sobre B. C sobre A sobre C. E B sobre C, C sobre B. Então, todas essas três relações aqui de inverso eu posso escrever como sendo assim, ó. Seno de alfa é igual a 1 sobre cossecante de alfa. E é claro, o inverso disso, né? Posso escrever cossecante de alfa é igual a 1 sobre seno de alfa. Ficou apertado, mas é isso aí, tá? O cosseno de alfa é igual a 1 sobre secante de alfa. Então, secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa, certo? E também tangente de alfa é igual a 1 sobre cotangente de alfa. Da mesma forma, cotangente de alfa é igual a 1 sobre tangente de alfa, tá? Então, são fórmulas importantes tiradas diretamente da definição do que é seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Todas essas daqui, eu tiro imediatamente todas essas relações aqui, certo?
Beleza. Então, uma outra coisa que é importante que a gente tem no triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza? Ok. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Tá? Já que existe relação entre o A, o B, o A, o C, o B e o C, né? Já que existem relações entre todas essas medidas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação inteira e vou dividir, por exemplo, por A ao quadrado. Tá? Ó, vou pegar ela e vou dividir por A ao quadrado. Tá? Isso aqui é o Teorema de Pitágoras. Como vai faltar espaço, eu vou começar a fazer direto nessa daqui, ó. Então, eu vou pegar esse termo aqui e dividir por A ao quadrado, pegar esse termo aqui e dividir por A ao quadrado, pegar esse termo aqui e dividir por A ao quadrado. Posso fazer isso? Posso. Por que eu não posso fazer isso? Posso fazer, certo? Agora, o que é B sobre A? Porque B ao quadrado sobre A ao quadrado é B sobre A ao quadrado. O que é B sobre A? Bom, B sobre A é seno. Então, isso daqui é o quê? É seno de alfa ao quadrado. A gente põe o quadrado aqui em cima da palavra seno. Porque se a gente põe aqui, parece que é o ângulo que está ao quadrado. Mas é a função, beleza? Mais. Então, o que é C sobre A? Bom, C sobre A é cosseno. Então, isso aqui é cosseno ao quadrado de alfa. E o que é A ao quadrado sobre A ao quadrado? É 1. Então, aqui, ó, essa é a primeira fórmula. E é essa fórmula aqui que o pessoal chama de relação trigonométrica fundamental. Tá? É uma relação trigonométrica fundamental. Qualquer ângulo no ciclo trigonométrico, qualquer ângulo, essa lei, essa equação, ela funciona, ela vale, tá? Mas se eu pegar essa equação, se eu pegar esse teorema de Pitágoras aqui, ó, e dividir por b ao quadrado, né? Porque eu dividi por a ao quadrado, mas por que eu não posso dividir tudo por b ao quadrado? E por que eu não posso dividir tudo por c ao quadrado? Posso sim, é o que eu vou fazer hoje aqui para vocês. Eu nunca vi nenhum professor fazer isso aqui, sabe? Parece até que é um segredo, mas não é segredo. É assim, ó. A ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a b ao quadrado dividido por b ao quadrado mais c ao quadrado dividido por b ao quadrado. Tá vendo? Bom, o que é a sobre b? A sobre b é cossecante. Ó. Então, isso daqui é cossecante ao quadrado de alfa. B ao quadrado sobre b ao quadrado é 1. Mais C sobre B. O que é C sobre B? C sobre B? C sobre B aqui é cotangente. Ó. Então, isso aqui é cotangente ao quadrado de alfa. Ó. Essa daqui, quando o professor me apresentou essa fórmula, ele falou, essa fórmula é muito importante, a gente vai usar bastante. Realmente, a gente pode usar bastante ela. Tá? A gente pode usar bastante ela, mas você não precisa decorar ela. Você pode decorar, mas você não precisa decorar ela. Ela vem direto daqui, ó. E ela vem direto dessas definições aqui também. Tá? Bom, agora eu vou pegar aquela lá, o Teorema de Pitágoras, e vou dividir tudo por c ao quadrado. Olha lá o que vai dar. Vai dar a ao quadrado sobre c ao quadrado é igual a b ao quadrado sobre c ao quadrado mais c ao quadrado sobre c ao quadrado. Certo? Bom, o que é a sobre c? Vamos lá, a sobre c, a sobre c. A sobre c é secante, ó. Então, isso aqui é secante ao quadrado de alfa é igual a b sobre c, b sobre c, b sobre c aqui, ó. Tangente de alfa. Então, isso aqui é tangente ao quadrado de alfa mais 1. Tá vendo? É outra fórmula que vem diretamente da relação fundamental da trigonometria. Certo? Isso aqui a gente vai usar bastante. Ó. Então, todas essas aqui, né? Todas essas aqui a gente vai usar bastante. Tá? Todas elas são relações importantíssimas quando a gente vai resolver problemas que envolvem seno, cosseno, tangente, cotangente, certo? E quando você entende todas elas assim, rapidamente você resolve tudo, né? Tudo muito mais rápido, tá bom? Agora tem uma outra coisa que a gente usa bastante e que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Essa daqui, ó, é que como a gente não vê muito, quando você está treinado, você vai como uma bala, né? Você resolve tudo como uma bala, ó. Essa daqui mesmo, né? Dessa daqui também, você tira todas essas, isso que eu vou fazer aqui, você pode fazer de todas essas três aqui, ó. Então essa daqui, ó, por exemplo, às vezes eu quero isolar seno ao quadrado, então fica assim, ó. Seno ao quadrado de alfa é o quê? Então é 1 menos
cosseno ao quadrado de alfa. Tá vendo? Eu pego esse cosseno ao quadrado, jogo para lá, fica 1 menos esse aqui. Esse aqui é mais, vai para o outro lado, fica menos. Ó. Pronto. A mesma coisa eu posso fazer com o cosseno. A gente vê muito isso daqui no meio das fórmulas. 1 menos seno ao quadrado de alfa. Às vezes você vê isso aqui e fala, o que eu tenho que fazer aqui? Pô, calma aí, é direto lá da relação fundamental. É direto da relação fundamental. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Da mesma forma, todas essas aqui. Tá? Se você tem 1 mais cotangente ao quadrado, aí é cossecante. Só que você pode ter também o quê? Você pode ter cossecante ao quadrado de alfa menos 1 é igual a cotangente ao quadrado de alfa. Tá vendo? Na verdade, isso daqui é exatamente aqui. Parece até que eu estou enganando vocês, iludindo vocês. Não, esse daqui é muito importante. Não, isso aqui é aquilo ali. Isso aqui é isso aqui. E isso aqui é teorema de Pitágoras. Tá? E essa definição aqui que foi feita anteriormente. Então não tem segredo. Essas fórmulas aqui são realmente fórmulas que a gente pode usar elas, né, em várias situações, tá? A gente pode usar elas em várias situações, tá? É muito importante a gente saber ter todas elas visíveis. E a gente vai usar muito, tá? Já me pediram aqui em um dos vídeos, colocaram lá nos comentários, falaram assim, professor, deduz aí a forma do arco metade ou do arco duplo. Eu vou fazer tudo isso, mas no cronograma, de acordo com as aulas, né? Então, nessa aula, era para tratar sobre a relação trigonométrica fundamental. E eu aproveitei para tratar sobre todas essas aqui, né? Sobre o teorema de Pitágoras, e que eu vou usar muito esse teorema de Pitágoras. Vocês vão ver, tem resoluções que elas falam para você usar isso aqui, ó. Eu falo, não, vamos usar direto o teorema de Pitágoras. Por isso que eu digo, a relação trigonométrica fundamental, relação fundamental da trigonometria, né? Ou relação trigonométrica fundamental, é essa daqui, é apontada como sendo essa daqui, mas antes dela, qual que é? É o teorema de Pitágoras. É o teorema de Pitágoras e é essas definições aqui. Se você sabe manusear muito bem o teorema de Pitágoras e essas aqui, tudo isso daqui passa a ser muito mais simples e muito mais rápido e natural para você. Tá bom? Também quero chamar uma outra atenção aqui, ó. Antes de continuar aqui, porque a gente vai usar muito isso. Tá vendo? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras de uma maneira diferente. Ó. Tá? Aqui eu coloquei ABC, certo? Isso daqui é raiz quadrada de A ao quadrado, é ou não é? Isso aqui é raiz quadrada de B ao quadrado, é ou não é? E aqui é raiz quadrada de C ao quadrado. Não é? Essa aqui é a mesma coisa que está aqui, ó. A é raiz quadrada de A ao quadrado, é ou não é? B é raiz quadrada de B ao quadrado. E C é raiz quadrada de C ao quadrado. Certo? Bom, quando eu olho isso daqui dessa forma, né? Quando um dos lados é expresso como raiz quadrada de alguma coisa, esse outro lado é expresso como raiz quadrada de alguma coisa, e esse outro lado é expresso como raiz quadrada de alguma coisa, eu tiro diretamente a relação de que o que está debaixo dessa raiz quadrada, que é a hipotenusa, vai ser igual ao que está debaixo dessa raiz quadrada, que é um cateto, mais o que está debaixo dessa raiz quadrada, que é o outro cateto. Aí você fala, claro, isso aqui é o teorema de Pitágoras, exatamente. Só que muitas vezes a gente não vai enxergar, não vai estar assim, óbvio assim. Tá? Às vezes vai estar escrito assim, ó, por exemplo, raiz quadrada de 10, esse daqui é raiz quadrada de 6 e aqui é raiz quadrada de 4. Entendeu? Ó, tá tudo sob raiz quadrada. Só que esse daqui tem que ser igual à soma desse com esse. É 6 mais 4 dá 10? É. Então isso aqui é válido. Por causa do teorema de Pitágoras. Tá? Então quando eu mostro isso daqui, as pessoas falam assim, nossa, professor, mas que estranho, não tem que aplicar o teorema de Pitágoras? Eu falei, acabei de aplicar. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Tá? Então acompanhe aí ó, o que eu vou resolver em seguida, que você já vai entender como é impressionante isso que eu estou mostrando aqui, como é fácil isso daqui que eu estou mostrando para você. Beleza? Então vamos lá.
Então vamos começar aqui com a mágica. Dado seno de x é igual a 3/4, com 0 menor do que x menor do que π sobre 2. Calcular. Na verdade, o problema pedia para calcular uma das coisas só. Eu que coloquei todo o resto para vocês verem como é fácil. Cosseno x, tangente x, cotangente x, secante x e cossecante x. Tá certo? Bom, olha só. X, ele está dizendo que x é um arco do primeiro quadrante, porque o x está entre 0 e 90 graus. Π sobre 2 é 90 graus, certo? Então, é o arco do primeiro quadrante. No primeiro quadrante, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, tudo é positivo, certo? Ah, mas então esse problema aqui está muito fácil. Quer ver? Eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Só triângulo retângulo, professor, mas o que o triângulo retângulo tem a ver com isso aqui? Tudo. Tudo. É onde tudo começa. Tá? Então, eu vou dizer que esse aqui é o x. Ó. X, pronto. Certo? Aí você fala, professor, mas as dimensões estão erradas. Não interessa as dimensões estão erradas. Você faz um triângulo retângulo e escolhe um dos ângulos como x. E finge que o triângulo é esse mesmo. Finge que esse triângulo é esse mesmo. Aí diz assim, ó. Se o seno de x é 3/4, então, se esse triângulo, eu posso dizer que esse triângulo retângulo, tá? Esse específico, porque são infinitos triângulos retângulos que eu posso desenhar e que o x, a razão entre esse e esse vai ser 3/4, tá? Mas eu estou desenhando esse daqui, e quando ele diz que seno de x é 3/4, seno de x é o quê? O cateto separado sobre hipotenusa. Então, eu vou dizer que o cateto separado é o 3 e a hipotenusa é o 4. Certo? Bom, diante disso, por teorema de Pitágoras, eu posso saber qual que é esse cateto aqui. Certo? Só que para efeito de ser mais rápido, eu vou fazer com aquela última coisa que eu mostrei ali. Ó. 4 é raiz de 16, é ou não é? 3 é raiz de 9, é ou não é? Então, esse daqui vai ser raiz do quê? De 16 menos 9. 16 menos 9, 7. Pronto, já descobri qual que é esse aqui. É assim que faz. Aquele macete é justamente isso. Ó. Teorema de Pitágoras. Raiz de 16 ao quadrado, 16. Vai ser igual a raiz de 9 ao quadrado, que é 9. Mais raiz de 7 ao quadrado, que é 7. 9 mais 7, 16. Tá certo. Então, esse é 3, esse é 4, esse é raiz de 7. Tá? Esse aqui foi só para me auxiliar a resolver. Ó. Tá? Esse aqui eu só usei para auxiliar. Agora eu esqueço ele. Deixa o 3 mesmo. E esse raiz de 6, eu esqueço ele. Deixa o 4. Agora esse aqui é raiz de 7. Esse aqui não tem raiz quadrada exata, então é raiz de 7. Certo? Agora, olha só. Aí você fala, professor, mas 3 mais 4 é 7. E sempre vai ser assim? Não, não. Isso aqui foi coincidência. Então, isso aqui é coincidência. Tem nada a ver com isso, tá? Esse 7 aqui, ele veio do quê? Do 16 menos 9. 16 menos 9 dá 7. Não é 3 mais 4 que dá 7, não. 3 mais 4 dá 7, mas não é por causa... Esse 7 aqui não apareceu do 3 mais 4, tá? Esse 7 aqui apareceu do 16, que é 4 ao quadrado, menos 9, que é 3 ao quadrado. Tá? É daí que veio. Tá bom? Não vai pensar assim, não, é sempre esse, mas esse aqui eu ponho raiz. Não, tá errado, não é. Não vai com essa loucura, não, tá? Bom, descobri qual é o triângulo retângulo que, né, gerou isso aqui. Então, eu tenho como descobrir qual é todos os que geram isso aqui. Como tudo é positivo, então vai ficar assim, ó. Cosseno de x é igual a quê? Cateto colado sobre hipotenusa. Raiz de 7 sobre 4. Tangente de x é o quê? Cateto oposto sobre cateto, né? Cateto separado sobre cateto colado. Então, tangente x vai ser o quê? 3 sobre raiz de 7. Certo? Só que como a gente não deve deixar a raiz embaixo, então a gente racionaliza. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 7. E fica o quê? 3 raiz de 7 sobre 7. Pronto. Tangente está feito. Cotangente. Bom, cotangente é o cateto colado sobre o cateto separado. Então, ó, cotangente de x vai ser o quê? Raiz de 7 sobre 3. Esse aqui já está pronto. Não precisa racionalizar. Certo? Secante. Bom, secante. A secante é o inverso do cosseno. É o inverso disso aqui, ó. Então, a secante de x vai ser o quê? É hipotenusa sobre o cateto colado. Então, é 4 sobre raiz de 7.
que como não devo deixar, então racionalizo raiz de 7 vai dar o quê? Vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Vai ser igual a quê? 4 raiz de 7 sobre 7. Tá aqui. Secante. Tá? E cossecante. Cossecante é o inverso do seno. Tá? Eu posso... Né? Cossecante de x vai ser o quê? Hipotenusa sobre o cateto separado. Então, 4 sobre 3. Tá aqui. Entendeu? Viu como foi rápido? Rápido, fácil, simplesmente utilizando um teorema de Pitágoras ainda facilitado aqui, ó. Daí fica tudo muito fácil, muito belezinha, certo? Agora eu vou fazer de novo. Só que agora tem um detalhe a mais. O x não está no primeiro quadrante, ó. O x aqui está no segundo quadrante. Aí eu não posso esquecer que tem os sinais, tá? Eu não posso esquecer que tem os sinais. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, tá? Então, no segundo quadrante é aqui, ó, dados cosseno com π sobre 2 está aqui, ó, π sobre 2, né? Menor que x menor que π, ou seja, ele está falando aqui, ó, o ângulo está aqui, ó. Calcule seno, tangente, cotangente, tá? Então, olha, nesse daqui, o seno é positivo. Consequentemente, o cossecante também é positivo, porque a cossecante é aqui, ó. É medida aqui. Lembra que faz assim? Tá? Cossecante é positivo. O cosseno é negativo. Consequentemente, a secante também é negativo. Tá? A tangente ela é o quê? Negativa. E a cotangente? A cotangente é aqui, ó. Também é negativa. Tá? Então, veja. O que vai ser positivo? O seno vai ser positivo. E a cossecante vai ser positiva. O resto tudo vai ser negativo. Ó, secante negativo, cotangente negativo, tangente negativo. É só com esses sinais que eu tenho que me preocupar. O resto continua igual. Quer ver? Ó? Desenha um triângulo retângulo. Faz o ângulo x aqui. Aqui é o de 90. Agora vamos colocar. Cosseno de x é o quê? Cateto colado sobre hipotenusa. Então, o cateto colado é raiz de 3 e hipotenusa é o 3. E o menos? Esquece o menos. Esquece o sinal. O sinal a gente só põe no final. Esse sinal aqui, inclusive, eu não tenho que usar mais para nada, porque eu já defini o sinal dos outros. Tá? Então, eu vou achar o seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante daqui e ponho o sinal que eu já vi qual que é. Pronto. Tá? Então, aqui está o x, ó. Tá? Cosseno de x, então raiz de 3 sobre 3, beleza. Então, calma aí. Esse 3 aqui é raiz de 9. Então, esse daqui vai ser raiz de alguma coisa que somado com 3 vai dar 9. 6. Pronto. Apliquei o teorema de Pitágoras. Está aplicado o teorema de Pitágoras. Acabou. Daí eu faço o quê? Agora eu vou lá. Seno. Então, o seno de x é positivo. Então, vou colocar aqui, ó, por causa do espaço, tá? Seno de x vai ser o quê? Mais, não preciso colocar o mais, cateto separado sobre hipotenusa. Raiz de 6 sobre 3. Pronto. Tá vendo? Tangente. Tangente de x vai ser o quê? Cateto separado sobre cateto colado. Então, vai ser raiz de 6 sobre raiz de 3. Só que tem que racionalizar. Então, multiplico embaixo por raiz de 3 e em cima por raiz de 3. Certo? E isso aqui vai ficar o quê? Embaixo vai ficar 3, certo? Aqui eu poderia colocar que é raiz de 18. Mas espera aí. Raiz de 18 é 9 vezes 2. E raiz de 9 tem, né? Então, esse 6 aqui, ó, é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 3. Que quando eu multiplicar por raiz de 3, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, isso aqui é 3 raiz de 2. Pronto. Tangente de x... só que faltou o sinal, né? Menos, ó. Tá vendo? Só não posso esquecer o sinal lá. Tá? Cotangente. Cotangente de x, eu sei que é o inverso da tangente, certo? Bom, se a tangente aqui deu raiz de 6 sobre 3, então o cotangente vai ser o quê? Raiz de 3 sobre raiz de 6. Que eu posso tirar direto aqui, ó. Raiz de 3 sobre raiz de 6, né? Tem um sinal também, né? Eu só coloquei o sinal no final nesse aqui, ó. Mas eu teria que colocar no começo, né? Então, na verdade, aqui, pronto.
Aí o que eu vou fazer? Vou racionalizar, multiplicar aqui embaixo por raiz de 6 e em cima por raiz de 6, certo? Bom, daí isso aqui vai dar o quê? Bom, acabei de fazer raiz de 6 vezes raiz de 3, deu o quê? 3 raiz de 2. Então isso aqui vai dar o quê? 3 raiz de 2 sobre 6. Ó, só que dá para simplificar. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, né? Com o menos aí, estou esquecendo o menos do novo. Então, cotangente de x vai ser o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Está aqui, ó. Entendeu? Secante. Bom, secante é o inverso do cosseno. Eu posso pegar isso aqui e inverter só. Então, aqui, ó. Secante de x é o quê? E é negativo, né? Se esse aqui é negativo, esse aqui é negativo, tá? Então, só inverter, dá menos 3 sobre raiz de 3. Tá vendo? Racionalizo, multiplico embaixo por raiz de 3 e em cima por raiz de 3, certo? Bom, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 3 simplifica com 3, então vai ficar o quê? Menos raiz de 3. Pronto. Secante de x. E cossecante de x. Cossecante de x é o quê? É o seno invertido. Então, vai dar o quê? 3 sobre raiz de 6. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 6. Né? Então, aqui vai ficar 3 raiz de 6 sobre 6. Simplifica. A cossecante é positiva já, né? Tá vendo? É positivo, então não precisa colocar sinal. Então, simplifica aqui por 3 dá 1, por 3 dá 2. Então, cossecante de x é igual a raiz de 6 sobre 2. Certo? Entenderam? É simples. É só realmente aplicar, né, fazer aqui as medidas no triângulo retângulo e daí aplicar as definições que a gente sabe, de seno, cosseno, tangente, cossecante, tangente, tá certo? Beleza? O sinal aqui não precisava ser definido aqui também. O sinal pode ser definido o seguinte, ó. Eu defino só o seno, né? Eu deduzo, não é defino, eu deduzo o sinal do seno e do cosseno aqui, sabendo que é do segundo quadrante, e daí eu lembro. Bom, então seno é positivo, cosseno é negativo. Tangente é seno sobre cosseno. Isso eu até não coloquei ali, né? Não, essa daqui eu não deduzi ali, tá? Mas depois eu deduzo. Vamos lá. Então, na verdade eu precisava deduzir aqui agora, né? Porque tem o seguinte, olha, eu ia falar aqui, né? Mas eu acabei esquecendo, né? Tangente do ângulo x também é seno de x sobre cosseno x, tá? Então a cotangente é o cosseno sobre seno. Da onde que sai isso aqui? Isso aqui sai diretamente do ciclo trigonométrico ou simplesmente das próprias relações lá, né? Se eu percebo lá que seno é cateto separado sobre hipotenusa e cosseno é cateto colado sobre hipotenusa, né? Corta a hipotenusa de cima e de baixo, vai ficar o quê? Cateto separado sobre cateto colado, que é a tangente, que é a definição de tangente. Então, uma coisa leva a outra, tá? Então, essa relação aqui eu não deduzi ali, até esqueci de deduzir naquela folha. Cadê aquela folha? Aqui, eu esqueci de deduzir aqui, né? Que eu posso deduzir isso aqui. É que eu não estou com espaço, né? Mas eu posso deduzir aqui, ó. Tangente, ela é o quê? Ela é seno sobre cosseno, tá vendo? Se eu simplesmente pegar essa tangente aqui, eu colocar, ó, sobre A, né? Quer dizer, multiplicar em cima por 1 sobre A e multiplicar embaixo por 1 sobre A, né? Porque eu posso multiplicar uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número que eu não altero. Então, se eu pegar o B e multiplicar por 1 sobre A, eu vou obter B sobre A. E o que é B sobre A? É seno. Ups. Aqui. Tá? Então, se eu pegar essa daqui, ó, tangente é B sobre C, e multiplicar em cima por 1 sobre A e multiplicar embaixo por 1 sobre A, vai ficar B vezes 1B sobre A. B sobre A, o que é? Seno. E C sobre A, né? C vezes 1 sobre A, C sobre A é o que? Cosseno. Então, a tangente ela pode também ser definida como seno de x sobre cosseno x. Tá? Isso aqui é uma definição importante que faltou eu colocar ali. E a cotangente, daí vai ser o inverso. A cotangente é cosseno de x sobre seno de x.
tá? Faltou uma dessas aqui, no meio dessas aqui, faltou escrever ela, né? Tá? Mas, antes tarde do que nunca, tá aqui, ó. Beleza? Eu vou voltar aqui, ó. Tá? Então, para lembrar do sinal, eu posso lembrar justamente disso, que tangente é seno sobre cosseno. E seno é positivo, cosseno é negativo, então vai ser negativo. Cotangente é o inverso desse. O inverso não é o oposto. O inverso não muda o sinal. Então aqui vai ser negativo também. A secante é o inverso do cosseno. Então o cosseno é negativo, então esse aqui vai ser negativo. E a cossecante é o inverso do seno. Se o seno é positivo, o cossecante é positivo. Entendeu? Então os sinais podem ser facilmente deduzidos, né, pelo ciclo trigonométrico ou diretamente das funções. Beleza? Vamos para mais exercícios. Olha só essa daqui, diz assim, ó, simplifique a expressão tangente de x mais cotangente de x sobre secante de x vezes cotangente de x, tá? Aí você fala, opa, vou cortar aqui com aqui. Não, não pode cortar. Por que não pode cortar, professor? Porque está somando em cima. Tá? Eu não posso simplesmente cortar aqui, eu posso separar, né? Se eu separar, eu posso cortar. Mas se eu não separar, eu não posso cortar. Tá? Se eu não separar, por exemplo, colocar tangente de x dividido por isso, mais cotangente de x dividido por isso. Aí quando eu separar, daí eu posso cortar. Daí vai ficar 1 sobre secante de x. E desse lado vai ficar o quê? Vai ficar tangente de x sobre cotangente de x. Daí fica, entendeu? Daí não é o ideal. Bom, o que eu gosto de fazer quando eu vejo expressões desse jeito aqui? Eu acabei de mostrar, acabei de falar ali, né? Tava faltando demonstrar isso. Mas eu falei que tangente de alfa é o quê? É seno de alfa sobre cosseno de alfa, tá? E cotangente de alfa é cosseno de alfa sobre seno de alfa. E a secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa, certo? Bom, sabendo disso, eu vou substituir tangente, cotangente e secante, tudo sobre, colocar tudo em função de seno e cosseno, né? Vou colocar aqui, ó. Secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa. Então, eu vou colocar tudo em função de seno e cosseno. Vai ficar assim, ó. Seno de alfa sobre cosseno de alfa mais cosseno de alfa sobre seno de alfa, tá? Um inverso do outro, sobre secante 1 sobre cosseno de alfa vezes cosseno de alfa sobre seno de alfa. Beleza? Bom, o alfa não sendo nada, como sendo valores que faz o que está embaixo aqui ser zero, né? Tá? Porque, apesar que as igualdades vão ser válidas mesmo assim, né? Se eu pegar secante de alfa vezes cotangente de alfa, tá? Isso daqui é igual a cossecante de alfa. Olha só que interessante, né? Secante de alfa vezes cotangente. Tá vendo? Existem várias relações que você não precisa saber todas de cor. Tá? Mas, ó, secante de alfa vezes cotangente de alfa é cossecante de alfa. Você fala, mas isso daqui é igual a isso? É. Mas como é que eu chego nisso? Tá aqui, ó. Simplifica cosseno alfa com cosseno alfa, porque isso aqui está multiplicando, isso aqui é uma multiplicação. Então ficou 1 sobre seno de alfa. Só que 1 sobre seno de alfa, o que é? Cossecante de alfa. Entendeu? Tá? Agora, e aqui em cima eu faço o quê? Bom, aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Tá? Porque aqui está cosseno e aqui está seno. Então eu vou pegar isso aqui e multiplicar em cima e embaixo por seno. E vou pegar essa daqui e multiplicar em cima e embaixo por cosseno. Vai ficar assim, ó. Então essa daqui vai ficar assim, ó. Seno vezes seno, vai dar seno ao quadrado, sobre, né? Aí eu fiz seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Certo? Ó, tá vendo? Então eu peguei aqui, eu multipliquei em cima e embaixo por seno de alfa. Então cosseno de alfa vezes seno de alfa e seno de alfa vezes seno de alfa. Então ficou isso aqui, ó. E essa daqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por cosseno de alfa.
Então, seno de alfa vezes cosseno de alfa, e em cima vai ficar o quê? Cosseno de alfa vezes cosseno de alfa. Então, vai ficar mais cosseno ao quadrado de alfa. Tá vendo? Então, isso aqui foi o que deu em cima. E embaixo ficou o quê? 1 sobre seno de alfa. Certo? Bom, mas quanto que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa? Isso aqui é a relação trigonométrica fundamental. Isso aqui é igual a 1. Então, isso aqui, ó, vai ser igual a quê? Vou fazer aqui em cima. Vai ser igual a quê? 1 sobre seno de alfa vezes cosseno de alfa sobre 1 sobre seno de alfa. Tá vendo? É igual aqui, né? Igual aqui, né? Não é igual lá. Esse igual aqui, ó. Tá? Aí eu faço o quê? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar o quê? Então, esse aqui vai para cima, né? Vai ficar seno de alfa sobre seno de alfa vezes cosseno de alfa. Ó, conservo esse e multiplico pelo inverso. Então, o seno de alfa vai parar lá em cima. Tá vendo? Eu corto o seno de alfa com seno de alfa e ficou o quê? 1 sobre cosseno de alfa. E o que é 1 sobre cosseno de alfa? Secante de alfa. 1 sobre cosseno é secante de alfa. Tá vendo? Ó. Tá vendo? A gente vai usando as relações que a gente tem entre as funções que a gente sabe que tem. Certo? Entre as funções que a gente sabe que tem. Beleza? Bom, vamos para o próximo. Simplifique 1 sobre 1 mais secante de x vezes raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 1 menos cosseno de x. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar tudo em função de seno e cosseno. Aqui já está. E aqui é 1, não tem como colocar. Então, é só colocar isso aqui em função de cosseno, né? 1 sobre cosseno. Isso aqui vai ficar assim, ó. Vou começar aqui logo. 1 sobre 1 mais 1 sobre cosseno de x. Vezes raiz quadrada de 1 mais cosseno x sobre 1 menos cosseno x. Certo? Tá, isso aqui então vai ficar o quê? Bom, isso daqui, eu vou pegar esse 1 aqui, multiplicar em cima por cosseno x e embaixo por cosseno x. Que é tirar o mínimo múltiplo comum, certo? E isso aqui fica o quê? Então fica em cima 1 sobre, aí aqui ficou o quê? 1 mais cosseno x sobre cosseno x. Tá vendo? Né? Aí você fala, não, é cosseno x mais 1. Sim, cosseno x mais 1, 1 mais cosseno x é a mesma coisa. Você fala, tá, mas se é a mesma coisa, por que você colocou assim? Porque eu quero que fique parecido com isso aqui. Vocês vão ver já já o que eu vou fazer. Aí, vezes. Então, isso aqui, o que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui eu simplesmente vou separar as raízes, tá? Vou separar as raízes. Então, isso aqui é raiz quadrada de 1 mais cosseno x sobre raiz quadrada de 1 menos cosseno x. Certo? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cosseno aqui e vou jogar para cima, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, na verdade, 1 sobre uma fração é o inverso dessa fração. Então, você só inverte ela, certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? Cosseno x sobre 1 mais cosseno x. Vezes raiz quadrada de 1 mais cosseno x sobre raiz quadrada de 1 menos cosseno x. Certo? Aí você fala, e aí, faz o quê? Olha só. Isso daqui, se eu pegar isso daqui e elevar ao quadrado, não dá isso aqui? Certo? Se eu pegar toda essa raiz aqui e elevar ao quadrado, desaparece a raiz, fica isso aqui, certo? Então, isso daqui é essa raiz ao quadrado. Ó. Cosseno x sobre raiz quadrada de 1 mais cosseno x ao quadrado. É ou não é? Se eu pegar a raiz quadrada disso aqui e levar ao quadrado, não dá o que está lá dentro? Vezes raiz quadrada de 1 mais cosseno x sobre raiz quadrada de 1 menos cosseno x. Certo?
Bom, o que eu vou fazer? Vou simplificar isso aqui com um desses que tem aqui embaixo. Porque aqui agora é raiz de 1 mais cosseno x vezes raiz de 1 mais cosseno x. Então, um desses raiz de 1 mais cosseno x, eu vou simplificar com esse raiz de 1 mais cosseno x. Ó. Então, corta aqui e corta o expoente. Pronto. Né? Então, tá ali. Ó. Aí ficou o quê? Então, em cima ficou o quê? Cosseno x. E embaixo? Embaixo ficou raiz de 1 mais cosseno x vezes raiz de 1 menos cosseno x. Como está tudo sobre raiz, então basta eu multiplicar dentro. Então, vai ficar raiz do quê? Bom, dentro eu tenho o quê? A soma vezes a diferença. Bom, soma vezes a diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui é o quadrado de 1. 1 ao quadrado, 1. Menos o quadrado de cosseno. Cosseno ao quadrado de x. Certo? Aí você fala, tá aí, como é que eu saio daqui? Bom, eu falei para vocês que da relação trigonométrica fundamental, né, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? Eu posso pegar isso aqui e jogar para lá e vai ficar o quê? Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. É ou não é? E olha lá, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então isso aqui é o quê? Seno ao quadrado de x. Então isso aqui é cosseno x sobre raiz quadrada de seno ao quadrado de x. Bom, mas raiz quadrada de seno ao quadrado é o quê? Seno. Então isso aqui ficou o quê? Cosseno de x sobre seno x. E cosseno sobre seno dá o quê? Cotangente de x. Certo? Tá vendo? É aplicar realmente as relações que a gente tem das funções seno, cosseno, tangente, cotangente, beleza? E ir simplificando, né? Eu gosto de colocar tudo em função de seno e cosseno. A não ser quando eu percebo logo de cara que tem alguma coisa que dá para escrever direto, né? Eu acho que esse aqui até dá, ó. Esse aqui até dá, mas vocês vão ver isso mais para frente, tá? Tudo isso aqui, se eu não me engano, é tangente de x sobre 2. Mas não vai ajudar muito. Mas tudo bem, tá? Então, a gente vai ver outras relações que existem entre as funções mais adiante. Beleza? Vamos fazer mais exercício. Vamos lá. Agora diz assim, ó, valor numérico de uma expressão trigonométrica. Então, eu tenho aqui a expressão trigonométrica, né? Sabendo que seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2, calcule o valor da expressão. Então, está aqui a expressão. Tá? Secante, né? Y é igual a isso aqui. Então, eu tenho como calcular o valor de y? Tenho. Como? Bastando eu, através do seno x, achar quanto é secante de x e tangente de x, substituir, ou simplificar isso aqui até alguma coisa que dá para substituir direto. Tem alguma coisa que dá para substituir direto aqui? Tem. Tem? Tem. O quê? Então, vou mostrar. Eu demonstrei uma das fórmulas lá da... Deixa eu ver. Não, tá lá, tá na outra folha. Eu mostrei para vocês uma das fórmulas que deriva direto da relação trigonométrica fundamental, né? Na verdade, eu demonstrei através do Teorema de Pitágoras, mas agora eu vou demonstrar ela pelo Teorema... não, como é que é? Teorema trigonométrico fundamental. Acho que é isso. Como é que eu estava falando? Relação trigonométrica fundamental. Então, a relação trigonométrica fundamental é assim, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? Beleza, olha só. Tá vendo aqui, ó, tangente ao quadrado de x mais 1? Se eu pegar tudo isso daqui e dividir por cosseno ao quadrado de x, aqui deu tangente ao quadrado de x. Aqui, se eu dividir por cosseno ao quadrado de x, deu 1. E aqui, se eu dividir por cosseno ao quadrado de x, vai dar o quê? Vai dar secante ao quadrado de x. Tá? Então, isso daqui é tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Olha só.
Tangente ao quadrado de x mais 1 é o quê? Secante ao quadrado de x. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo assim, ó. Secante ao quadrado de x menos 1 sobre secante ao quadrado de x. Daí simplifica? Ainda não. Eu posso fazer. Quer ver o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer. Vou separar. Vou colocar aqui, ó. Secante ao quadrado de x sobre secante ao quadrado de x menos 1 sobre secante ao quadrado de x. Tá vendo? Bom, agora sim. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá 1. Então, isso aqui deu 1 menos... calma aí. 1 sobre secante é o quê? 1 sobre secante é cossecante. Desculpa. 1 sobre secante é cosseno. Então, 1 sobre secante ao quadrado de x é o quê? Cosseno ao quadrado de x. 1 sobre secante é cosseno. Só que isso aqui está tudo ao quadrado. Então, é cosseno ao quadrado de x. Certo? Só que olha só. Da relação trigonométrica fundamental, se eu isolar o seno, né? Se eu pegar ali e isolar o seno, seno ao quadrado de x igual, certo? 1, aí esse cosseno vai para o outro lado, fica menos cosseno ao quadrado de x. 1 menos cosseno ao quadrado de x. O que é isso aqui? Seno ao quadrado de x. Pronto. Então, tudo isso daqui, ó, esse y virou o quê? Seno ao quadrado de x. Mas ele me deu o seno. Então, quer dizer que o y vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá 2 sobre 4, que dá meio. Entendeu? Tá? A gente vai desenvolvendo, utilizando a relação trigonométrica fundamental, né? E as relações que a gente sabe. Eu poderia ter trocado tudo por seno e cosseno, né? Secante seria o quê? 1 sobre cosseno ao quadrado. Aí tangente ao quadrado seria seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Ia tirar o mínimo múltiplo comum, ia simplificar, ia chegar nisso aqui também, tá? Mas a gente pode usar aquelas outras relações que eu falei que existem, tá? E que a gente não pode descartar elas assim, enfim, supor que elas não valem nada, né? Você pode, porque daí rapidamente você sai daqui, ó, para cá, ó, tá vendo? Rapidamente você pega disso e sai para cá, tá? E esse daqui? Bom, aí eu percebi que tem secante aqui, né? Eu separei isso dividido por isso e isso dividido por isso. Ó, isso aqui deu 1, isso aqui deu o quê? 1 cosseno ao quadrado de x, né? E da relação trigonométrica fundamental, ó, sai que 1 menos cosseno ao quadrado é aquilo que eu falei. Tem que ter o olho treinado, tá? Eu resolvo isso aqui muito fácil porque eu tenho um olho treinado. Mas é uma questão de você começar a praticar, que vai ficar tudo mais fácil. E a última de hoje aqui, para a gente encerrar, está dizendo assim, ó, sabendo-se que cotangente de x é 3/4 e π menor que x menor que 3π sobre 2. Então agora o x, ele está dizendo que o x está onde? O x está aqui, ó, esse é o π e aqui é o 3π sobre 2. Então ele está dizendo que o x aqui pertence ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo, o seno é negativo, né? Daí a tangente é seno sobre cosseno, então menos dividido por menos dá mais. A cotangente dá mais. Só que a cossecante dá menos e a secante dá menos também, porque segue, tá, o sinal aqui desses aqui, certo? Bom, eu posso fazer o quê? Eu posso calcular. Eu tenho aqui a cotangente, eu posso calcular o seno e o cosseno e jogar aqui. E daí, rapidamente, chegar no valor de m, né? E aqui está muito fácil, gente. Aqui está muito fácil mesmo. Eu vou fazer pelo triângulo, olha. Isso aqui, para você ter uma ideia, nem teorema de Pitágoras eu vou aplicar. Ó. Então, x cotangente, ó, o que é como eu falei, eu posso colocar aqui e pronto, né? Só que eu vou ser um pouquinho mais coerente. A cotangente e a tangente, ela relaciona o quê? Catetos, né? Então, esses daqui são os catetos. Então, o 4 está aqui e o 3 está aqui, porque esse aqui está maior, ó, e aqui está menor. Então, calma aí, cotangente de x é o quê? É cateto, cotangente é cateto colado sobre cateto separado. Então, o x está aqui, ó, tá vendo?
Então, o x está aqui. Porque se fosse tangente de x seria o quê? 4/3. Mas é cotangente, então é 3/4. Então, cotangente, o x está aqui, ó. Certo? Aí eu falei para vocês que eu não vou aplicar nem Pitágoras. Por quê? Porque esse aqui é o triângulo pitagórico. Ó. Um cateto 3, outro cateto 4, a hipotenusa é 5. Pronto. E daí aqui sai direto, né? Como eu sei que seno e cosseno são os dois são negativos, né? Então eu já coloco aqui, ó. Seno x vai ser o quê? Menos 4/5. Cosseno x vai ser o quê? Menos 3/5. Tá vendo? E agora eu uso isso daqui lá na fórmula. Vai ficar aqui m é igual a 4 menos 2 vezes seno x. Menos 4/5. Certo? Seno x. Sobre cosseno ao quadrado. Isso daqui é ao quadrado. Então, menos ao quadrado dá mais, né? Vou colocar aqui, ó, menos 3/5 ao quadrado. Esse m está aqui, né? M está aqui. Tá? Agora eu vou resolver isso aqui, né? Isso aqui vai dar o quê? Vai ficar apertado ali. Vou colocar aqui, ó. Então, veja só. Aqui vai dar menos vezes menos, mais. Vai dar 8/5, certo? Aí, para já resolver isso aqui, vou colocar o 5 embaixo e multiplicar o 4 por 5. Ó. Vai ficar 20/5. 20 dividido por 5 dá 4, né? Então, tá aqui. 20/5. Então, isso aqui ficou o quê? Em cima ficou o quê? 20/5 mais 8/5. Tá? 2 vezes 4, 8 sobre 5. Sobre, ao quadrado, menos ao quadrado fica mais. 3 ao quadrado, 9. E 5 ao quadrado, 25. Certo? Bom, aqui vai dar 28/5 dividido por 9/5. Então, conserva a primeira. 28/5 vezes o inverso da segunda. Eu falei quintos não, né? 25. Então, inverso da segunda. 25 sobre 9. Simplifica, 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Tá? 5 vezes 28, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10 mais 4, 14. Sobre 9. Acabou. Esse é o valor de m. 140 nonos. Beleza? É só aplicar ali, é só fazer aqui, ó, né? Eu poderia ter tentado dar um jeito nisso aqui, né? Simplificar, fazer alguma coisa que fosse possível, né? Mas eu acho que a melhor forma realmente aqui foi a calcular o seno e o cosseno e jogar lá dentro. Porque ele me diz quanto que é ele me diz que o π é do terceiro quadrante. Então eu sei claramente quais são os sinais dele e daí eu jogo lá dentro, tá? Ao contrário desse aqui, tá? Esse daqui, você poderia pensar, aqui também dá para achar o seno, o cosseno e tal e jogar lá dentro, né? O problema é que ele não me diz se x é do primeiro ou do segundo quadrante, ou do terceiro ou do quarto quadrante, né? Não, aqui o seno é positivo, então ele não me diz se é do primeiro ou segundo quadrante. Porque no primeiro ou segundo quadrante, daí o cosseno é o que? É negativo, né? Ou não, entendeu? Então, esse daqui, a melhor opção foi realmente desenvolver isso aqui, simplificar a expressão até chegar nisso aqui, e depois elevar o seno ao quadrado, certo? Se eu fosse tentar achar, eu teria que usar no lugar do cosseno mais ou menos, né? Bom, como aqui é ao quadrado e aqui é ao quadrado, se for menos ao quadrado fica positivo, se for mais ao quadrado é positivo. Então eu acabaria dando tudo positivo aqui e eu ia conseguir resolver do mesmo jeito, tá? Mas como ele não especificou se o x é do primeiro, segundo ou qual quadrante o x é, então foi melhor fazer desse jeito aqui, tá? Aqui não. Aqui ele disse, então rapidamente dá para eu saber quem é o seno e o cosseno, jogar lá na fórmula e calcular o valor. Beleza, gente? Ó, por hoje é só. Pega aí a lista de exercício aqui no Google Drive, tá? Pega o seu livro aí da escola, de repente a tua escola adota um outro livro, pega lá o livro lá e aplica tudo isso que nós aprendemos aqui, tudo isso que eu mostrei aqui, aplica lá, cara. Aplica lá naquelas questõezinhas lá da tua escola, vai lá, tira um 10 na prova, pega uma simpatia da professora ou do professor, fala, pô, esse cara é bom, esse cara é inteligente, o professor vai começar a olhar com você com gosto, falar, esse aqui é um bom aluno, uma boa aluna, entendeu? Né? A galera vai começar a falar, nossa, você tá bom em matemática, me ensina aí, você dá uma ajuda lá nos caras, aprende mais.
Chega no final do ano, faz um vestibular, passa no vestibular, vai fazer uma faculdade, vai fazer aquilo que você sempre sonhou em fazer, entendeu? Escolhe a profissão pelo seu sonho. Tem gente que escolhe a profissão pelo que é mais fácil passar. Não. Veja aquilo que você acha que você vai conseguir trabalhar, desenvolver com mais qualidade. Tá bom? Sonha, descubra qual é o talento que está dentro do seu coração aí, desenvolva, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos, vamos evoluir, vamos crescer, vamos ser felizes, vamos fazer os outros felizes, vamos ser bons profissionais, vamos trabalhar com gosto, vamos trabalhar por prazer e não trabalhar por obrigação, tá? Porque quando você sabe o que você quer, você trabalha por prazer, você tem prazer no que você faz, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos, tá? Se inscreve, compartilha, dá o joinha. E aqui estão as aulas do segundo ano, desde o começo do ano, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até amanhã.